Fala, meu povo, tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender sobre os ângulos em retas paralelas. Claro que eu vou explicar tintim por tintim para você e você vai gabaritar tudinho na hora da sua prova, porque eu vou dar aqueles exemplos bagaçantes que você sabe que vai cair igualzinho na prova, né? Então já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, abraço, valeu, tchau, tchau! E aí, pessoal? Então, nessa videoaula nós vamos estudar sobre os ângulos em retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, aqui nós temos o nosso desenho inicial, que tem a reta R paralela à reta S. Então, as retas paralelas, elas sempre se mantêm a mesma distância e não se cruzam, né? Então, a reta R é paralela à reta S. Quando nós temos duas barrinhas aqui, é a indicação na linguagem matemática escrita que duas retas são paralelas. Tem a transversal, é a reta que atravessa as duas paralelas, tá? Quando isso acontece, nós vamos ter 8 ângulos se formando. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá bom? Então, eu tenho R e S são as paralelas, T que atravessou é a transversal. Então, eu posso classificar essas retas, esses ângulos, aliás, né? Eu posso classificar esses ângulos de duas maneiras, tá? Olhando as paralelas ou olhando a transversal. Então, a gente tem o seguinte, galera, ó. Em relação às paralelas, tá? Em relação às paralelas, eu posso classificar os ângulos em internos, tá? Ou externos. Quem sabe perguntar para vocês, estou ouvindo, hein, galera? Internos, o que são ângulos internos? Os que estão dentro, tá? E externos, os ângulos que estão fora, tá bom? Então, os ângulos que estão dentro são chamados de internos. O 3, o 4, o 5 e o 6 são ângulos internos, porque estão dentro das paralelas, tá? E externos seriam o 1, o 2, o 7 e o 8, porque eles estão fora das paralelas, ok? Em relação à transversal, que é a reta que atravessa aqui, então nós vamos classificar eles em relação à transversal, tá? Em relação à transversal, eles podem ser colaterais, tá? São aqueles ângulos que estão do mesmo lado, ok? Então, os ângulos que estão do mesmo lado são colaterais. E alternos são aqueles que estão em lados contrários. Lados contrários, ok? Aí, galera, eu posso pegar dois ângulos e classificar eles, tá? Eu não falei dos ângulos colaterais, né? 1, 4, 5 e 8 estão do mesmo lado, eles são colaterais. O 2, o 3, o 6 e o 7, eles são colaterais também, porque eles estão do mesmo lado, tá? 1 e o 7, um está para o lado esquerdo e o 7 está para o lado direito, eles são chamados de alternos, porque eles estão em lados contrários da transversal, tá? Então, alterno é quando um está de um lado da transversal e o outro está do outro lado da transversal. Tudo bem? Então, eu vou pegar esses ângulos e vou classificar eles em colaterais internos, tá? E depois externos. Vamos começar com os colaterais internos. Sempre o par, tá bom? Então, o 4 e o 5 são colaterais, porque estão do mesmo lado, e internos, porque estão dentro das paralelas. Então, seria o ângulo 4 e o ângulo 5, tá? E o ângulo 3 e o 6, tá? Então, eles são colaterais, porque estão do mesmo lado, o 4 com o 5, ou o 3 com o 6, e internos, porque todos esses ângulos estão dentro das paralelas, tudo bem? Aí, eu tenho os ângulos colaterais externos. Os ângulos colaterais externos, tá? São aqueles ângulos
que estão fora, né? Estão do mesmo lado e fora das paralelas. Então seria o 1 e o 8 são colaterais, né? E o 2 e o 7 também são colaterais. E são externos porque eles estão pro lado de fora das paralelas, tá bom? Nós também podemos, pessoal, classificar os ângulos em alternos, internos, que seriam os ângulos que estão lados contrários, né, e internos, que estão dentro das paralelas. Então eu vou pegar, ó, vizinho não vale, tá? Então eu vou pegar o 4 e o 6, ó, eles são alternos. Um está de um lado, outro está do outro. Então o 4 e o 6. E o 3 e o 5. Tudo bem? Fácil, né? Então, o 3 e o 5, eles são alternos e internos, né? Um está na esquerda, outro está na direita. E internos porque estão dentro das paralelas, ok? E também nós temos os ângulos alternos, tá? Alternos externos, tá? Os ângulos alternos externos, eles estão lados contrários e fora das paralelas, tudo bem? Então nós vamos fazer aqui o 1 e o 7, sempre o par, né? O 1 está na esquerda, o 7 está na direita e são externos porque estão fora das paralelas. O 2 e o 8 são alternos porque estão fora das paralelas, tudo bem? O que a gente pode falar em relação aos ângulos colaterais internos ou externos? Nós podemos dizer, galera, que... podemos dizer não, né? Esses ângulos são, tá, suplementares, tá? Nós temos um playlist, nós falamos sobre os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma vale 180 graus, tá bom? Então, o 4 e o 5, o 3 e o 6, né, o 1 e o 8, o 2 e o 7 são ângulos suplementares que, se eu somar, vai dar sempre 180 graus. Em relação aos ângulos alternos, internos e externos, tá? Eles são congruentes, tá bom? Então, esses ângulos são congruentes. Eles são iguais, tá? Então, os ângulos alternos, internos ou externos, eles são iguais, tá? Para finalizar essa parte, nós ainda temos os ângulos correspondentes. Não coube, eu vou fazer aqui do lado, tá? Os ângulos correspondentes são aqueles ângulos, tá, que estão na mesma posição. Mesma posição, tá? Então nós temos... Então, pessoal, agora fazendo exercício sobre o conteúdo de ângulos em retas paralelas cortadas por uma transversal, nós temos aqui, ó, sejam RS, R paralelo a S, né, e T a transversal, calcule os ângulos desconhecidos e justifique, ok? Então nós vamos fazer aqui, ó, o ângulo X e o ângulo de 70 graus, esses ângulos, eles são ângulos alternos internos, né? Ou seja, a gente acabou de ver, os ângulos alternos internos, eles são iguais. Então, o X é igual a 70 graus, tá bom? Essa é a justificativa, você falar, ó, esse ângulo e esse ângulo, eles são alternos internos, portanto, eles são iguais. Tudo bem? Tranquilo, né? Letra B. Agora a gente tem aqui, ó, o ângulo de 50 graus e o ângulo X, eles estão do mesmo lado, então eles são colaterais. Eles estão para o lado de fora das paralelas, não estão? Então eles são chamados de colaterais, porque eles estão do mesmo lado, tá? E eles são colaterais externos, ok? Então, esse ângulo e esse ângulo, eles estão do mesmo lado e são chamados de colaterais, estão fora das paralelas, externos. Os ângulos colaterais internos ou externos, eles são suplementares. Então, eu tenho que o X vai ser 180 graus, eu já tenho que esse aqui vale 50,
diminuo, então eu tenho que o x vale 130 graus. Tudo bem? Então esse ângulo x aqui, ele é igual a 130 graus. Nossa justificativa, os ângulos são colaterais externos, tá bom? Então o x vale 130. Ok? Lembrando que colaterais são suplementares, a soma vale 180 graus. E para finalizar aqui, nós temos o ângulo x, y e os 100 graus, tá bom? Se a gente pegar, galera, aqui ó, o ângulo x, eu vou até pintar de amarelinho para facilitar a nossa visão aqui. Nós temos um vídeo no nosso playlist sobre ângulos que fala sobre os ângulos opostos pelo vértice, né? Que são iguais. E também nós falamos agora há pouco dos ângulos correspondentes, que também são iguais, tá bom? Então nós temos várias maneiras de fazer esse exercício, ó. Primeira maneira, aqui é oposto pelo vértice, então o x vale 100 graus. Beleza, tá? Outra maneira de achar o y daí, né? O y e o 100 são alternos, eles são iguais, né? Várias maneiras de a gente resolver esse exercício. Então o x aqui é 100 graus, justificativa, eles são opostos pelo vértice, ó, esse ângulo e esse são opostos pelo vértice, tudo bem? E aqui o y também vai ser igual a 100 graus, posso justificar de duas maneiras, ó. O x com o y são correspondentes, ou o y e o 100 são alternos e internos, né? Alternos, um está para o lado esquerdo, outro está para o lado direito. Então, eles são internos porque estão dentro das paralelas. Então, o y é igual a 100, tá? Y é igual a 100 graus, tá? Pode até escolher aqui, vou colocar alternos e internos, né? Ou você pode colocar que ele é correspondente com o x, também tá certo. Ok? Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Abraço, tchau, tchau.